nós vamos falar seria sobre família, mas não na questão família, pessoas, colocação de cada um. Quer que eu arrume? Colocação de cada um. Na verdade, nós temos que descobrir o nosso sentido na família. Por quê? Porque ontem Marina disse uma coisa, como eu falei para vocês, que a gente sabe, mas a gente esquece. Ela disse o seguinte: vocês estão gostando de como anda a nossa sociedade? Pois é. E aí ela falou assim, a gente aprende, né, que a sociedade, ela vem da onde? O que forma o núcleo social? A família, não é mesmo? Primeiro núcleo social em que nós nos desenvolvemos, aprendemos, nos educamos, para então partir para núcleos maiores como os sociais, é a família. Só que a gente às vezes esquece desse compromisso. Muitas coisas evoluíram porque se fez necessário e era importante que acontecessem, né? Por exemplo, hoje, na verdade é até proibido pela lei, né? Mas a gente sabe que é muito raro escutar que alguém deu uma palmada num filho, né? Por quê? Porque foi se desenvolvendo, se aprendendo, que às vezes uma boa conversa, o exemplo, né, que a gente dá para os nossos filhos, netos ou aqueles pelos quais nós somos responsáveis, surtem mais efeito do que uma palmada. Antigamente, a esposa, ela ficava no lar para obedecer e satisfazer ao seu marido, ao senhor seu marido, né? E cuidar e educar os filhos, sendo responsável por tudo e qualquer coisa que eles fizessem. Não era assim? Sua filha engravidou, você não soube cuidar. Seu filho é um transviado, você não soube educar, né? Eram os termos que usavam, não que eu goste desses termos, mas enfim, só estou retomando um pouquinho do passado. Porém, essas coisas são ótimas que tenham sido extirpadas ou se tenta, né, tirá-las da nossa convivência familiar, principalmente, para depois, consequentemente, né, tirar da sociedade. Mas existem coisas que nós perdemos e não nos lembramos, muitas vezes, de observar e de voltar ao que era bom daquele tempo. Por exemplo, escutar aos mais velhos, respeitar os mais velhos, né? Eu me lembro que a gente, quando via uma pessoa idosa, quando criança a gente dizia, ai, é um velho chato. Aí o que o pai e a mãe diziam pra gente? Respeito. É uma pessoa de idade da qual nós deveremos ter respeito. Já viveu muito mais que tu, sabe muito mais da vida do que tu. Então, respeito. Peça bênção para o seu avô, para a sua avó. E a gente pedia, benção avô, benção avó.
Eu não tive muita sorte de dizer muitas bênçãos para minha avó, mas para o meu avô eu disse bastante, que ela partiu antes, né? Essa questão da bênção, além de ser um passe cheio de amor que nós recebemos daqueles a quem pedimos a bênção, né, que nos abençoe, nós também estamos acreditando àquela pessoa esse poder, respeitando, como se dizia antigamente, os seus cabelos brancos, né? Então, juntando tudo que eu falei até agora, eu vou lembrar a vocês que em Mateus 5,16 está escrito: brilhe vossa luz. E agora? Admita-se antigamente que a recomendação do Senhor fosse mero aviso de essência mística, conclamando profitentes do culto externo da escola religiosa a suposto relevo individual depois da morte na imaginária corte celeste. Então, assim, eu vou brilhar ou dentro da igreja fazendo aquilo que o Jesus condenou, que é orando em voz alta para que todos percebam a minha presença, ou até no centro, né? E vou brilhar a minha luz quando eu alcançar Jesus, né, no plano celeste. Hoje, no entanto, reconhecemos que a lição de Jesus deve ser aplicada em todas as condições, todos os dias. Então, todos nós podemos ser e devemos ser luzes. E o lar é o lugar onde a gente vai acender a nossa luz, ou acender a luz daqueles que vêm depois de nós nesse lar. Ah, mas a luz não é nossa? Sim. Se não houver outra forma, a gente vai lá e acende sozinho, porque temos esse poder. Mas, quando somos muito jovens, muito pequenos, crianças, nós precisamos de alguém para nos auxiliar. Até mesmo porque criança pequena não pode mexer com fogo, né? Então, nossos pais, nossos avós, nossos tios, enfim, aqueles que no lar podem brilhar a sua luz com um exemplo de amor, de fé. Porque como que a gente vai desejar, querer ou até impor aos nossos filhos que acreditem num Deus, que rezem antes de dormir para algo que eles nem mesmo compreendem e não percebem no seu próprio lar? Porque para a gente falar de tenha fé, acompanhe Jesus, nós temos que mostrar como que isso se faz. Na casa espírita nós temos a evangelização infantil, ou simplesmente nós viemos, escutamos uma doutrinária, trouxemos a criança para que tome um passe, tome a aguinha fluidificada, vá tendo contato com os valores espirituais. Por quê? Porque são esses que vão alimentar a verdadeira fé. E aí, continuando, nesse livrinho chamado Pensamento e Vida, pelo Espírito de Emmanuel,
Francisco Cândido Xavier. Tá? No item 5, que fala sobre educação. Ah, mas a Maurito não veio falar de família? Sim, porque quem educa não é a escola. Lamento informar. A escola instrui os nossos filhos, as nossas crianças, os nossos jovens e até adultos. A educação, ela é adquirida no lar, ou deveria ser, né? Porque sabemos que algumas pessoas não têm essa possibilidade, mas nem por isso desmoronam. Encontram em outros alicerces, em outros exemplos, essa educação. Educação de fé, educação da moral, como se dizia também novamente antigamente, dos bons costumes, né? Nós tínhamos que saber nos comportar à mesa, tínhamos que saber nos comportar frente à presença de visitas em nosso lar, saber a hora certa de falar, de calar, de dar a vez a quem era visitante. Isso tudo eu aprendi e creio que muitos de nós aqui, se não para dizer todos, que eu acredito, um dia tiveram. Mas aprenderam isso por quê? Porque tiveram o exemplo. E aí, nesse texto, ele nos diz assim: reparamos assim a necessidade imprescindível da educação para todos os seres. E aqui eu até abro um parênteses, porque muitos de nós, hoje, têm os seus animaizinhos de estimação, né? E aí eu tenho que torcer a minha orelha, porque quando eu adquiri um que fica em casa, no lar, né? Que não era quando a gente era criança, que ficavam só no pátio da casa, né? Porque a gente morava em casa, tinha pátio, e tinha aquele cachorrinho que ficava lá no pátio, não entrava dentro de casa. Quando eu peguei esse, que fica dentro da minha casa, a minha mãe me puxava a orelha e dizia assim: não soubesse educar esse cachorro. Chega uma visita, ele fica latindo e a gente não pode conversar. Aí, provavelmente, a minha filha deveria dizer lá no cantinho: ai, a avó é chata. E eu, o que eu teria que dizer? Sua avó está certa. Respeite e aprenda com os mais velhos. Mas na correria do mundo, a gente esquece. A gente corre no Google e pergunta para ter as respostas, achando que ali a gente consegue resolver tudo, aprender tudo. Mas não é o Google que nos diz: eduque bem os seus animais. É aqueles que têm maior visão de vida, de apoio, né? Que já presenciaram muito e que, é claro, não vão poder modificar o caminho que nós vamos trilhar, mas podem nos oferecer o melhor calçado para ser usado nesse caminho. Porque o caminho é nosso, é claro que é nosso. Cada um vive as suas experiências. Perfeito. Mas aquele que já fez a caminhada pode nos dar muitas dicas. Isso até me faz lembrar, meu esposo fez aquele tal caminho de Compostela, né?
da França à Espanha. E eu me lembro que ele então pegou com um amigo as opiniões possíveis para que ele pudesse passar por esse caminho da melhor maneira possível. Qual era o calçado, se usava meia grossa, se usava meia fina, quanto de roupa deveria levar. Ele percorreu o caminho, sim, mas as instruções do amigo facilitaram em muito a trajetória dele. Ele não levou cargas desnecessárias, né? E isso já é uma grande coisa para quem caminha cerca de 200 e poucos quilômetros, se eu não me engano, né? Não é qualquer coisa. Então, a orientação daqueles que já trilharam dos caminhos é muito importante. E aí, continuando o texto, diz assim: lembramo-nos de que o eterno benfeitor, em sua lição verbal, fixou na forma imperativa a advertência a que nos referimos. Brilhe vossa luz. Ele não disse, procure brilhar a vossa luz. Ele afirmou, brilhe a vossa luz. Porque quem, quando pensa em Cristo, não diz assim, eu queria, né, ter todo aquele cabedal dele, né, de paciência, de misericórdia, de compaixão, de resignação. Quem não gostaria de ser como ele? E aí o que ele respondeu para nós? Brilhe a vossa luz. Ou seja, você pode, como ele pôde. Por quê? Porque ele nos chamava de irmãos. E se somos irmãos, temos a mesma centelha, o mesmo DNA de força dentro de cada um de nós. Só que às vezes nós não lembramos de apertar o botãozinho que liga essa força. E aí a gente quer a luz dos outros para iluminar o nosso caminho que está escuro. Ninguém me ajuda. Porque eu vou lá no centro, escuto palestra, me dão passe, mas não muda a minha vida. Por que será? Primeiro que centro nenhum vai curar quem não esteja pronto para a cura. Seja ela de que forma for, física, emocional, espiritual. Vem um irmão para a casa espírita, cheio de amiguinhos que trouxe lá do boteco da esquina. Porque eu tento, mas não dá, tem uma força que me puxa. Tá bom, irmãos, então vamos auxiliá-los. Vamos pegar esses irmãozinhos aí que te acompanharam, vamos deixá-los aqui com a gente, né? Pelo menos por hoje, para amanhã. Aí sai daqui, vai para casa, vai descansar. Foi para casa? Foi fazer uma leitura do Evangelho? Foi dormir? Virou na primeira esquina, já tinha outro boteco. Aí ele volta no outro dia, tô cheio de novo. O centro não resolveu nada. Vocês falaram que ia tirar, mas não tiraram. Agora parece que tem o dobro. Culpa de quem? A casa espírita é fraca, né? Aquela casa espírita ali, fraquinha.
fraquinha, pessoal, lá não é de nada. Realmente, eu jamais vou conseguir iluminar o teu caminho. Eu posso auxiliar, dar uma centelhazinha assim, ó, tá vendo? Lá tem uma luzinha, corre, aquela lá é a tua, vai. Bota como é que a gente diz? Da vela, o pavio. Bota o teu pavio lá e acende. Vai iluminar todo o teu caminho. Eu só posso até aqui. Daqui para diante é com você. É a sua reforma íntima, é a sua vontade, é o seu aprendizado e que, por algum tempo, foi a educação que você recebeu. Porque, até certo ponto, nós podemos culpar aqueles que nos receberam, como filhos, sobrinhos, enteados, seja qual for a configuração familiar, né? Ou nos orfanatos, enfim. Até certo ponto, enquanto eu não sei acender a luz, eu tenho que pedir para alguém. Se eu não alcanço no interruptor, é porque eu ainda sou muito pequeno, então eu preciso da ajuda de alguém. Agora, quando eu tenho condições de chegar no interruptor e eu mesmo acioná-lo e me manter na escuridão, porque eu tenho preguiça, porque eu acho que é melhor o outro fazer porque ele é melhor que eu, enfim, seja qual for a razão, na verdade, isso é falta de conhecimento. E aí o que fazer? Cada um, em primeiro lugar, lembrar que cada um ao seu tempo. E aqui eu não falo de crescer e ficar grande, porque vocês já perceberam que eu não sou a pessoa mais alta, né, a poder falar sobre altura. Mas hoje eu sei que quando eu não alcanço alguma coisa, eu faço uso da banqueta, que não é muito bom, porque pode cair e a gente se quebrar. Então, daquela escadinha mais baixinha, onde eu possa, com segurança, acender a minha luz. Vejam, para tudo é preciso pensar. Tanto na praticidade do dia a dia, que a gente, quando já está muito tempo jovem, a gente precisa se cuidar, né? Para não cair, não se quebrar. E quando a gente vai alcançando a maturidade emocional, espiritual, nós também temos que ficar atentos para chegar no interruptor, acender e brilhar a nossa luz. Mesmo com dificuldades, mas eu não aprendi isso em casa. Eu agora tenho meus filhos, eu tenho dificuldade de expressar, de mostrar para eles o que eu não recebi. Fale isso para os seus filhos. Olha, a mãe está tentando, porque eu também não aprendi. Que tal se a gente aprender juntos? Até certo ponto, é muito valioso. Esse exemplo de humildade que um pai, uma mãe, podem dar para um filho, um neto, né? Olha, a vovó não sabe lidar muito bem com esses aparelhos. Quem sabe você me ajuda? Porque, na verdade, eles estão dando um banho, né? Eu me envergonho, às vezes, do que eu vejo determinadas crianças fazerem com os aparelhos eletrônicos e a gente, né? Eles ganham facilmente, eles brilham nessa área muito mais do que a gente. Até foi bom lembrar que cada um brilha a luz que possui. Uns é a branca, outros a amarela, outros de LED, outras de sei lá o quê, que agora é um monte de tipo de
de lâmpadas que vão brilhar a nossa luz, né? Às vezes a gente diz assim, essa criançada está vindo muito esperta. Realmente, eles podem estar intelectualmente muito mais sábios do que nós, mas imoralmente. Quem vem lembrando de como se comportar moralmente frente ao mundo? Nenhum de nós. Lamento informar, porque na maioria toda essa questão de atitudes morais frente à vida ficam adormecidas. Até porque nenhum de nós ainda se formou no plano espiritual a ponto de já ter todo esse equilíbrio moral e não cometer as suas topadas diárias, né? Como eu costumo dizer, às vezes aquele veneninho que escorre no cantinho da boca, né? Ai, não queria fazer isso, mas agora já foi. Não é assim que a gente faz? É assim, pois eu faço. E eu sei que eu não sou a única. Aí a gente se corrige, né? Ai, dei uma topada, doeu a consciência, né? Porque a gente já está aprendendo que não pode fazer isso. Aí a gente não consegue na primeira, às vezes não consegue na segunda, mas uma hora a gente pega no tranco. Então, voltando naquela história da família, vejam a importância de quem está recebendo essa coletividade de esperança, de inteligência que está nascendo no nosso plano. Mas, além de bonitinhos, espertos e inteligentes, eles são muito necessitados do exemplo, da educação, da disciplina, como também nos falou Emmanuel, e puxou a orelha do Chico, que já era, para mim, uma pessoa altamente disciplinada, mas Emmanuel ainda cobrou mais. Cobrou mais porque sabia que Chico podia mais. Ele não era uma Maureen qualquer da vida, então, dele eu posso puxar mais. E aí Emmanuel falou, primeira coisa para melhorar, 3 vezes disciplina. Não é para qualquer um, não. Mas essa é a nossa função. Quando somos responsáveis, co-criadores desses novos seres do planeta. Porque nós vamos desenvolvê-los. Tudo bem que quem criou não foi a gente, né? Na criação. Mas a gente está auxiliando, a gente está alimentando aquele ser. E aí eu vou continuar com o Emmanuel, que o nosso tempo já está batendo, né? Isso quer dizer que o potencial de luz do nosso espírito deve fulgir em sua grandeza plena. Temos que iluminar o máximo que conseguirmos. Exigir unicamente de nós. E não querer que o outro faça isso. E semelhante feito somente poderá ser atingido pela educação que nos propicie o justo burilamento. Mas a educação com o cultivo da inteligência e com o aperfeiçoamento do campo íntimo em exaltação de conhecimento e bondade. Saber e virtude não será conseguida tão só à força de instrução, que é na escola, que se impunha de fora para dentro, mas sim com a consciente adesão da vontade, que, em se consagrando ao bem por si própria,
sem constrangimento de qualquer natureza, pode libertar e polir o coração, nele plasmando a face cristalina da alma, capaz de refletir a vida gloriosa e transformar, consequentemente, o cérebro em preciosa usina de energia superior, projetando reflexos de beleza e sublimação. Não adianta a gente saber tudo em matéria de intelectualidade. Às vezes, aqueles doutores, pós-doutores de tudo que é doutorado, têm menos elevação moral do que aquele que fez só até a 4ª série, mas que tem no fio do seu bigode a bondade, a franqueza, a seriedade de saber se colocar de igual para com todos. Então, meus irmãos, que possamos nós brilhar a nossa luz em cada lugar, mas principalmente vamos nos auto-iluminar, procurando cada um em si qual luz que lhe cabe melhor, ou seja, aonde eu vou acender o meu pavio. Obrigada, casa, obrigada a todos. Que assim seja.